hoje uma ideia realmente fascinante. E se a nossa existência, tudo o que nós somos, fosse na verdade o resultado de um imenso processo de construção cósmica? A proposta aqui é seguir a jornada de uma centelha divina, um ponto de luz, à medida que ela vai se transformando na estrutura super complexa que a gente chama de ser. E tudo começa, claro, com essa pergunta fundamental, né? O que nós realmente somos para além do corpo físico que a gente vê no espelho? A análise que vamos fazer hoje propõe uma resposta que tem várias e várias camadas. É quase uma arquitetura viva, muito mais profunda do que a nossa percepção do dia a dia consegue captar. A nossa história começa bem aqui, com a missão de uma entidade chamada Mônada. A tarefa dela não é de subir, de ascender, mas sim uma jornada deliberada de descida. Uma missão para experimentar e interagir com planos de existência que são cada vez mais e mais densos. Então, o que é essa tal de Mônada? Pense nela como se fosse a grande protagonista dessa saga cósmica. É a nossa essência mais pura, sabe? Uma faísca de consciência divina que começa a sua aventura a partir de uma estrutura de origem, a chamada Tríade Superior. Esse é o ponto de partida, o nosso potencial mais elevado. E a primeira ação é essa aqui, uma espécie de sonda de energia se estende para baixo, partindo lá da tríade superior. Isso não é um ato aleatório, não. É um ato criativo, totalmente deliberado, e que é supervisionado por arquitetos cósmicos, entidades construtoras que a fonte chama de devas. E é justamente com esse primeiro passo que a gente entra na primeira grande fase da construção. É aqui, nesse primeiro contato com o reino da mente, que a capacidade de pensar começa a tomar forma. E para onde vai essa sonda primeiro? Bom, a primeira parada é no que a fonte chama de plano mental inferior. É o primeiro passo para fora daqueles reinos de pura abstração e em direção a uma realidade mais estruturada, o mundo dos conceitos, das ideias, da lógica. Agora atenção aqui, porque o processo é a chave de tudo. Repare nesse padrão de 4 passos. A sonda chega, atrai uma molécula-chave daquele plano, depois ela é envolvida por átomos locais e, por fim, ganha uma casca protetora chamada alma grupal. Pense nela como se fosse um útero cósmico, nutrindo essa nova capacidade. Esse padrão é a receita que a gente vai ver se repetir. E para a gente conseguir visualizar isso, a fonte traz uma analogia muito poderosa. É como se fosse biologia em escala cósmica. O encontro desses elementos todos desencadeia uma reação que dá origem a algo totalmente novo, o embrião de uma nova faculdade. E o resultado final? O pensamento. Mas calma, não é a mente completa como a gente conhece. É o protótipo dela, a capacidade fundamental de formar ideias. É a primeira ferramenta que a mônada constrói para si mesma, o seu primeiro veículo para interagir com esses novos mundos. Mas a jornada não para por aí, claro. Depois de estabelecer a base do pensamento, a sonda agora desce ainda mais fundo, saindo do reino da mente e indo para o mundo vibrante das emoções e dos sentimentos. A sensação está prestes a despertar. A próxima parada é no chamado plano astral. E, na terminologia esotérica, esse é o plano que está ligado diretamente, sabe, às nossas emoções, aos desejos, às sensações. A mônada está se equipando para poder sentir. E olha só que interessante, o padrão se repete, a mesmíssima receita. A sonda chega, coleta uma molécula astral, é envolvida por átomos astrais e a alma grupal, aquele útero protetor, ganha uma segunda camada. É como se estivessem adicionando outra película a um ovo cósmico. E o que nasce dessa segunda etapa? A capacidade de sensação. Este é o embrião do que um dia vai se tornar o corpo astral, o veículo através do qual a gente experimenta toda a gama de sentimentos, da alegria à tristeza, da paz à raiva. É a segunda ferramenta da nossa caixa de ferramentas cósmica. E agora a gente chega no passo final, e talvez o mais dramático de toda essa descida. Depois de construir as capacidades de pensar e de sentir, a mônada se prepara para sua mais longa estadia, o plano da matéria densa. O ponto de chegada é o plano físico, o mundo que a gente conhece tão bem. A fonte faz questão de enfatizar que esta será a mais longa temporada, o que indica a imensa importância e a complexidade da evolução nesse plano mais denso. E pela terceira e última vez, o processo criativo se repete. Uma molécula física é agregada, envolvida por átomos físicos, e a alma grupal se completa com a sua terceira e última camada. A estrutura básica para a vida na matéria está, agora, pronta. Essa terceira criação dá a capacidade para o trabalho.
E aqui, trabalho significa muito, mas muito mais do que um emprego. Se refere a toda e qualquer ação, interação e transformação que a gente realiza no mundo físico. É a capacidade de fazer, de manifestar o pensamento e a sensação em atos concretos. É a capacidade de fazer o mundo como você deseja. Pronto, a descida está completa, o processo de construção chegou ao fim. Agora a gente pode, dar um passo para trás e olhar a obra completa, o ser em toda a sua complexidade, unindo o céu e a terra. O ponto crucial aqui é entender que todo esse processo formou o que a fonte chama de tríade inferior. Ela é o espelho, o instrumento aqui na Terra, da tríade superior, de onde tudo começou. E juntas elas formam o ser total. E essa dualidade fica muito clara quando a gente olha para as duas estruturas. A tríade superior contém os nossos potenciais mais elevados, a nossa essência, vontade, sabedoria e atividade. Já a tríade inferior é a nossa ferramenta para evoluir, o nosso avatar humano, com os atributos que a gente acabou de ver serem formados: pensamento, sensação e trabalho. Uma é a fonte, a outra é o instrumento. Mas isso levanta uma questão óbvia. Se somos tudo isso, por que só sentimos o corpo físico? A resposta, segundo este modelo, é bem simples. Os nossos 5 sentidos estão sintonizados apenas para a frequência do plano físico. Eles nos mostram só uma fatia da realidade, criando aquela poderosa ilusão de que nós somos apenas o nosso corpo. Então, para a gente resumir, aqui estão os 6 atributos fundamentais que compõem o ser total. 3 que pertencem à nossa natureza divina superior e 3 que compõem a nossa natureza humana em evolução. E não são conceitos abstratos, viu? São as 6 forças fundamentais que operam dentro de cada um de nós a cada momento. E agora, um dado que é uau, de explodir a cabeça. Todo esse processo de construção, cada etapa que a gente detalhou, não aconteceu da noite para o dia. A fonte afirma que essa jornada levou milhões de anos terrestres. É uma escala de tempo que simplesmente desafia a nossa imaginação. E terminamos com esta citação profunda da fonte. Na criação do ser não existe pressa, existe apenas a busca pela perfeição. Uma ideia que talvez nos ensine a ter um pouco mais de paciência com a nossa própria jornada, entendendo que cada pensamento, cada sentimento e cada ação fazem parte de uma construção muito maior e muito mais paciente do que a gente imagina.